Olá, bem-vindos à plataforma Moretti, um canal onde você encontra assuntos referentes à engenharia agrícola. Aqui é a Priscila Azevedo e hoje vamos falar sobre a câmara de Schollander. Sabemos que, no sistema solo-planta-atmosfera, a água se move em função do gradiente de potencial, onde o fluxo de água ocorre no sentido da diminuição de sua energia potencial. Nesse sistema, o potencial de água na planta, em condições normais de fluxo, apresenta valor intermediário entre o potencial da água no solo e da atmosfera. Nesse exemplo, podemos verificar 3 casos em que o movimento da água ocorre segundo o gradiente de potencial. No caso A, o solo possui maior potencial no sistema, passando a água para a planta, que tem potencial mais negativo. Em sequência, essa água se desloca para a atmosfera, que possui o potencial mais negativo de todos no sistema, representando as condições normais do fluxo. No caso B, o potencial da planta não é intermediário, e sim o maior de todos, fazendo com que a água do solo e a água da atmosfera sejam deslocadas para a planta. Já o último caso representa o fluxo contrário das condições normais, em que o fluxo parte da atmosfera, com potencial menos negativo, até o solo, que possui potencial mais negativo. Os valores de potencial de água na planta são excelentes indicadores para avaliação de como a planta reage à quantidade de água nos solos, de modo que permite o planejamento de sistemas de irrigação. A câmara é composta de uma mesa para a preparação da folha, um cabeçote onde a folha é fixada, um manômetro para medir a pressão aplicada, válvulas e um cilindro metálico de pressão. As opções de cabeçotes variam com o tipo de folha que o usuário pretende analisar, sendo disponíveis no mercado cabeçote para folhas com pecíolo e outro com uma fenda para encaixe de folhas laminares. O cilindro de gás e a configuração da câmara também dependem do tipo de folha com que o cliente pretende trabalhar. A câmara de Schollander é um aparelho que permite a determinação do potencial hídrico das plantas. Nessa técnica, o órgão a ser avaliado tem que ser destacado e colocado na câmara. Antes do corte, a coluna de água no xilema está sob tensão. Quando a coluna de água é cortada, a água é puxada para dentro dos capilares do xilema. Para fazer a medição, a câmara é pressurizada com gás nitrogênio comprimido até que saia água pela superfície seccionada. O observador, quando notar o umedecimento da superfície do corte, deve parar a pressurização e anotar a pressão marcada no manômetro. Este valor de pressão corresponde ao módulo do potencial hídrico da planta. Se numa análise com a câmara de Schollander for identificado um potencial de menos 1,2 MPa no sistema ao lado, podemos verificar o movimento da água nesse sistema. Nesse exemplo, a água segue as condições normais de movimento, partindo do solo com potencial menos negativo, passando pela planta de potencial intermediário, chegando até a atmosfera, que possui potencial mais negativo do sistema. Vale lembrar que a teoria de Dickson reforça esse movimento, em que as forças de coesão entre partículas e a adesão dessas partículas às paredes dos vasos de xilema permitem que haja capilaridade dentro do vaso, quando somadas à tensão que ocorre nas folhas por conta da transpiração, viabiliza o movimento ascendente e contínuo da água, desde as raízes até as folhas da copa. Vale lembrar que esse é um dos principais métodos para a determinação do potencial hídrico em tecidos vegetais. Ficamos por aqui, até a próxima!